Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar duas funções da IHM, uma chamada Direct Window e a outra chamada Indirect Window. Bom, apesar dessas duas funções terem nomes parecidos, a função delas na IHM é um pouco diferente uma da outra. Então é o funcionamento dessas duas funções que eu vou trazer agora nesse vídeo. Bom, e para fazer essa demonstração e ganhar um pouco de tempo, eu já deixei um programa aqui no PLC 300 pronto. Bom, esse programa é basicamente um temporizador que vai fazer uma saída piscar, ligar e desligar durante um tempo. Então o programa para cada saída consiste nessas três linhas, eu só repeti elas aqui mais 5 vezes para eu ter 5 saídas temporizadas. Eu também fiz um programa aqui na IHM colocando essas 5 saídas. Então só para eu colocar um nome aqui para essas saídas, eu coloquei como tempo de lavagem, secagem, pintura, estufa e resfriamento, simulando aí um processo de pintura. É claro que esse programa é somente fictício, ele vai ficar piscando uma saída, mas é só para a gente ter nomes ali para as nossas saídas digitais. Então vou ligar um simulador online para mostrar esse programa em funcionamento. Então aqui eu tenho as minhas 5 saídas, eu consigo a qualquer momento ligar e desligar essas saídas. Então cada saída eu determino um tempo que eu posso alterar aqui, Então é o tempo que ela vai ficar ligado e o tempo que ela vai ficar desligado. É o mesmo tempo que ele contabiliza aqui para cada saída. Então eu posso ter o controle de cada saída independente, ligando e desligando independentemente aí uma da outra. Bom, a primeira parte do programa eu vou mostrar como é que funciona o objeto Direct Window. Bom, então a função Direct Window ela serve para mostrar ou ocultar uma parte ali da minha tela. Então nesse meu exemplo eu poderia utilizar o Direct Window para esconder parte aqui do meu processo. Então vamos supor que eu fabrico esse tipo de máquina, só que para determinado processo eu não vou precisar, por exemplo, desse tempo de resfriamento. Então num processo que eu não precisasse utilizar esse tempo de resfriamento, eu poderia ocultar ele, Poderia simplesmente trabalhar com ele dessa forma. Só que eu quero fazer isso de maneira dinâmica, Então eu não quero ter que apagar, igual eu fiz agora aqui, Selecionar, apagar e ter que fazer o download novamente no meu programa. Eu quero deixar um botão de seleção para que se eu selecione aqui o tempo de resfriamento, eu mostre esse campo, ou se eu desselecionar esse campo, eu oculte todos esses campos aqui, Bom, na função Direct Window eu vou escolher uma parte da minha tela que vai ser ocultada. Então nesse caso vai ser todo esse tempo de resfriamento. Então eu vou selecionar toda essa parte que eu quero ocultar. Eu vou recortar ele daqui, apertando Ctrl X. Aí eu vou criar uma nova tela, por exemplo a tela 11. Clico aqui no botão direito, New. Eu vou chamar aqui de tela de resfriamento. O tamanho dela eu não vou alterar por enquanto. O frame eu vou deixar 0 para ela ficar sem borda. E vou clicar em OK. Então eu vou criar uma nova tela. E eu vou colar aquele meu tempo de resfriamento nessa tela. Só que eu ainda vou ter que redimensionar essa tela para ele ficar exatamente desse tamanho, mais ou menos do tamanho aqui da minha área que eu quero mostrar ou ocultar. Então eu vou jogar ele aqui no canto e agora eu vou redimensionar minha tela. Então se eu passar o mouse aqui em cima, aqui no canto inferior, eu consigo enxergar minhas coordenadas x e y. Então ele está lá x 131 e y 281, que é mais ou menos o tamanho da minha tela. Então com essa informação em mãos, eu clico aqui em botão direito, em qualquer área da tela, clico aqui na opção Attribute. Bom, e agora eu altero o tamanho da minha tela nesse campo Size aqui. Então eu coloco a minha largura, 181, e minha altura era 280, se eu não me engano, Então a minha altura ficou correta, a minha largura ela ficou um pouquinho maior aqui, Eu preciso reduzir ela para 130 mais ou menos. Então eu vou clicar com o botão direito novamente. Na verdade era 131, 131 por 281. Vou clicar em OK. Então percebam que eu criei uma tela exatamente com o formato da área que eu quero ocultar ou mostrar, Então vou voltar agora no meu Windows 10. Eu vou inserir o meu objeto Direct Window. Então ele está aqui no menu Object. Nesse Embed Window, eu vou escolher essa opção Direct Window. No Direct Window eu preciso escolher a tela que eu quero mostrar, no meu caso a tela 11, tela de resfriamento. E aqui embaixo eu preciso atribuir uma memória que vai ser responsável por exibir ou ocultar essa tela de acordo com o resultado dessa memória aqui. Como eu não criei essa memória ali no PLC 300, então eu vou utilizar aqui uma memória da minha própria IHM. Então eu vou escolher aqui a LB, que seria uma memória bit 0. Então toda vez que eu acionar essa memória LB0, eu vou mostrar essa tela de resfriamento, porque o meu trigger aqui está on. Quando eu desacionar essa minha memória LB0, minha tela de resfriamento vai sumir. Então agora eu preciso inserir esse meu Direct Window. Percebam que ele só é uma tela transparente, ele não tem formato nenhum. E o tamanho dessa Direct Window eu preciso colocar o mesmo tamanho da minha tela 11. Então para isso eu clico 2 vezes, entro aqui em Profile e aqui em Size eu consigo alterar o tamanho dela. Então eu vou colocar lá o 131
por 281, que é o mesmo tamanho que eu havia definido ali na tela 11. Eu já clico em OK e minha tela já está dimensionada aqui de acordo com o tamanho que eu preciso. Bom, e agora para fazer um teste, né, basta eu ter um botão para eu selecionar ou ocultar essa tela. Então eu vou clicar aqui em Home, vou selecionar a opção aqui de Toggle Switch. Então eu vou criar um botão para eu ligar e desligar aquela minha LB0. Só vou mudar o formato desse botão. Eu vou escolher aqui um botão checkbox. Vou escolher esse aqui, por exemplo. Clicar em OK, OK novamente e vou colocar o botão aqui embaixo. Eu vou tirar o texto dele aqui, né? Tirar o label. Então beleza, meu botão já está criado. E agora para testar o meu Direct Window, eu vou fazer a minha simulação online. Então eu venho aqui em Project, Online Simulation. Percebam que meu programa continua funcionando normalmente, só que eu não tenho mais aquele tempo de resfriamento. O tempo de resfriamento ele não está sendo exibido justamente por causa que eu não estou com aquela minha memória LB0 selecionada. A partir do momento que eu selecionar a minha memória LB0, ele vai mostrar o tempo de resfriamento aqui na tela. Então eu consigo mostrar ou ocultar um tempo de acordo com uma memória que eu pré-selecionei ali. Bom, então é para isso que serve a função Direct Window, né? Então eu consigo mostrar ou ocultar parte da minha tela ali, né? Então eu posso selecionar um pedaço aqui na minha tela, colocar ele numa tela separada e simplesmente ocultar ou mostrar ele de acordo com um determinado bit aqui que eu queira. Bom, a função Indirect Window ela funciona de maneira parecida, né? Então ela também pode mostrar ou ocultar uma parte da minha tela, só que a diferença é que eu consigo escolher qual tela que vai ser exibido naquele pedaço lá, naquele objeto Indirect Window. Então no Indirect Window, ao invés de eu ter somente um pedaço aqui de uma tela controlado por um bit, eu vou ter um pedaço de uma tela controlado por uma word. Ou seja, eu vou conseguir escolher qual tela que vai ser mostrado naquele campo que vai ser o meu Indirect Window. Bom, então de maneira parecida, então agora eu vou pegar esses três primeiros campos e eu vou jogar eles dentro de uma Indirect Window. Então eu vou apertar Ctrl X para recortar. Eu vou criar uma tela aqui, por exemplo, a tela 21. Vou chamar aqui de máquina 1. Vou deixar como a borda 0, clicar em OK. Clico duas vezes aqui para abrir minha tela. Eu vou colar aqueles meus tempos aqui dentro. Aí da mesma forma eu só vou diminuir o tamanho aqui da minha tela. Então eu vou colocar uma tela aqui de tamanho 447 por 282. Então vou colocar aqui, ó, 447 por 282. Exatamente aqui do tamanho que eu preciso. Agora eu vou fazer uma cópia dessa tela. Então para copiar essa minha tela, eu venho aqui no menu Home. Uma das opções é entrar aqui Window Copy. Aqui eu consigo falar para qual tela que eu quero copiar. Então eu quero copiar a tela 21 até a tela 21, ou seja, eu vou copiar apenas uma tela. E aqui eu coloco a tela Destino. Então eu vou escolher como tela Destino a tela 22. Clico aqui em Copy. Pode ver que ele já criou uma cópia aqui na minha tela 22. Eu já vou aproveitar e já criar mais uma cópia como tela 23. Então eu tenho mais duas telas, tela 22 e a tela 23, que são idênticas aqui à minha tela 21. Só que eu vou fazer pequenas alterações, né? Primeiro eu vou mudar o nome dessa tela aqui, né? Vou chamar de máquina 2 e máquina 3, somente para eu conseguir diferenciar aqui uma da outra, né? Então vou pegar aqui em máquina 2. Vamos supor que nesse modelo de máquina eu não vou ter o tempo de lavagem, eu vou ter apenas a pintura e a secagem. Só que a pintura ela vai ser feita antes aqui da secagem. Então eu vou até mudar aqui a ordem, a sequência, né? Vou colocar primeiro a pintura e depois aqui a secagem. E na opção 3 eu vou ter apenas essa opção aqui de pintura. Então eu vou deixar ela aqui mais ou menos no meio da tela. Então eu vou ter três opções de máquina, né? Três opções de Indirect Window. A primeira que vai ser uma opção completa, a segunda que vai ter apenas 2 e a terceira que vai ter apenas 1. Então naquele mesmo espaço eu vou selecionar entre essas três telas. Então agora eu vou voltar aqui na minha tela 10. Eu vou escolher aqui em Object, em Embed Window, eu vou escolher agora minha Indirect Window. Então a minha Indirect Window eu preciso de uma memória Word, que é justamente uma memória que eu vou chamar aquela minha tela 21. Então eu vou colocar também como local HMI, vou escolher LW0, ou seja, o valor que eu setar dentro dessa minha memória LW0 é a memória que ele vai chamar o número da tela correspondente. Então eu vou setar o valor 21, 22 ou 23 nessa minha memória LW0.
E aí eu posso clicar em OK e inserir esse meu campo aqui na minha tela. O tamanho dela eu preciso acertar, então eu clico duas vezes aqui em Profile, eu coloco o tamanho dela, que vai ser 447 por 282. Aí eu só preciso alinhar ela aqui mais ou menos. E agora eu vou inserir um objeto do tipo Word, que é justamente para eu alterar aquela minha memória LW0. Então venho aqui em Home, escolho aqui o meu Numeric Input, vou escolher aqui minha memória local HMI LW0, clico em OK, eu vou colocar esse campo aqui embaixo. Eu vou tirar essas casas decimais, né? Vou deixar somente o número aqui. Novamente eu posso fazer minha simulação, entro aqui em Project, Online Simulation. Percebam agora que a única parte da minha tela que é exibido é o tempo de estufa, que ele tá fora das minhas Direct e Indirect Window. Então minha Direct Window continua funcionando aqui, né? O tempo de resfriamento ele mostra, dependendo da condição desse botão aqui. E a minha Indirect Window, ela não está mostrando nada porque meu valor está 0, né? Se eu colocar o valor 21, ele vai mostrar o conteúdo aqui na minha tela 21. Ele até cortou um pedacinho aqui, mas é porque acho que o tamanho ali eu deveria deixar um pixel maior, né? Mas dá pra ver que a tela 21 já foi chamada, então ele exibiu o campo aqui na minha IHM. Se eu escolher o campo 22, ele já vai trocar por aquela outra opção, que é pintura e secagem. E se eu escolher a 23, ele vai escolher somente a de pintura. Bom, numa situação prática, eu não vou ficar alterando o modelo da minha máquina através de um número ali, né? 21, 22, 23, por exemplo. Eu vou ter seleções ali de máquina 1, máquina 2, máquina 3. Então, para essa seleção, eu vou utilizar um objeto que é um objeto justamente de lista, né? Então, eu venho aqui no menu Object e eu vou escolher essa opção chamada Option List. Aqui em Option List, primeiro eu vou escolher, vou mudar o device para local HMI, vai ser minha LW0. Nessa segunda opção, Source Data, eu escolho aqui o número de componentes que eu quero ter dentro dessas opções. Então, eu vou escolher 3 opções, porque eu tenho 3 modelos de máquinas. E nessa próxima opção Mapping, eu consigo determinar valores para essas 3 opções. Então a minha primeira opção vai ter o valor 21, a minha segunda opção vai ter o valor 22 e a minha terceira opção vai ser o valor 23. E aqui eu consigo colocar aqui os 3 modelos, né? Os 3 textos que vão ser exibidos ali nesse Option List. Então eu vou colocar como máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Feita essa seleção, posso clicar em OK e inserir esse menu de seleção aqui onde eu desejar. Eu vou deixar ainda esse campo do Numeric aqui embaixo, só para mostrar que esses 2 campos aqui, né, esses 2 campos vão alterar a mesma memória que a minha LW0. Então eu vou fazer novamente a simulação, Project Online Simulation. E agora eu consigo escolher o modelo da minha máquina aqui em cima. Então primeiro eu vou escolher máquina 1, pode ver que ele já mostrou o valor 21, né? Vou escolher minha máquina 2, ele mostrou o valor 22, e a máquina 3 agora, o modelo 23. Então eu não preciso mais saber o número aqui da minha máquina, né? Eu consigo simplesmente escolher o modelo dela aqui em cima. Bom, então quem está fazendo a troca desse pedaço daqui da minha tela é justamente a minha Indirect Window. Ele está escolhendo minha tela 21, 22 ou 23. E esse último pedaço aqui é a minha Direct Window que está sendo alterada, né? Então ele está mostrando a tela 11 ou ocultando minha tela 11, através de um bit. Bom, conforme vocês puderam ver, né, esses 2 objetos Direct e Indirect Window, eles servem para manipular os objetos que serão mostrados ali na minha tela. Então eu consigo ocultar a parte da minha tela, mostrar ou até mesmo trocar a tela que será exibida ali na minha EHM. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta aí toda vez que eu enviar um vídeo novo. Pode deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado, até um próximo vídeo.